Uma boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, companheiros, clubes, parceiros aí, co-anfitriões. Obrigado pelo prestígio. Essa reunião interclubes foi convocada, foi sugerida pelo governador Boa Sorte, né? E tem como parceiros o Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, o Rotary Clube do Rio de Janeiro, aí do nosso palestrante, Maracanã, Distrito 4.571, Rotary Clube de Sorocaba, Arte Nossa Inovação, Distrito 4.621, Rotary Clube de Juazeiro, São Francisco, Rotary Clube de Chique Chique, Rotary Clube de Jequié Norte e Rotaract Clube de Sorocaba, Nossa Inovação, também do Distrito 4.621. Então sejam todos bem-vindos. Eu peço que mantenham os microfones desligados. Eu sou Luiz Augusto, associado representativo do Rotary Clube de Jequié Norte, servindo como diretor de protocolo nesta reunião. Vamos agora apresentar a nossa tribuna de honra, que vai presidir essa reunião. Nós temos aí no centro da nossa reunião a companheira Valdênia Bittencourt, presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte. À sua esquerda tem o nosso querido companheiro Marcos Salomé, palestrante da noite, do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Maracanã, Distrito 4.571. À direita de Valdênia, à esquerda de Valdênia, nós temos a presidente do Rotary Clube de Sorocaba, Nossa Inovação, a companheira Silvana Bonfim. À direita do palestrante, nós temos a companheira Rayane Rios, presidente do Rotary Clube de Juazeiro, São Francisco. À esquerda da companheira Silvana, nós temos a companheira Kátia Guedes, presidente do Rotary Clube de Chique Chique. E na ponta direita, nós temos o companheiro Júnior Lisboa, presidente do Rotary Clube de Jequié Norte. E na ponta esquerda, nós temos a companheira Bianca Bonfim, presidente do Rotaract Clube de Sorocaba, Nossa Inovação, também no Distrito 4.621. Então, nesse momento, a gente passa a palavra à presidente Valdênia para dar início a esta reunião. Boa noite, companheiros e convidados. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião Interclubes. É uma satisfação receber cada um de vocês e que este seja um momento de união, diálogo e muita inspiração para continuarmos juntos fazendo a diferença por meio do servir e criando impacto duradouro. Eu convido a todos de forma simbólica, saúdem o pavilhão nacional e em seguida ouvir o hino do Rotary. Tudo. Vamos, Luciano. Mantenha os microfones desligados, por favor. Ah, mas não foi eu também. Ah, a gente apanha. Neste momento, convidamos a presidente Bianca Bonfim para fazer uma oração. Boa noite a todos, boa noite. Senhor nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos e pela vida de cada pessoa presente. Abençoe nossas famílias e toda a família rotária, trazendo paz, proteção, união, sabedoria, para continuarmos servindo, fazendo bem e criando impactos duradouros. Que a nossa reunião seja produtiva e abençoada. Em nome de Deus, amém. Amém.
Nessa reunião de hoje, nós vamos dispensar aí a expediente da Secretaria, da Tesouraria, para a gente poder aproveitar mais o nosso palestrante. Mas estamos no mês de agosto, né? E o mês de agosto, o Rotary dedica ao desenvolvimento do quadro associativo e expansão. E a gente sabe que desenvolver o quadro associativo do Rotary, né, dos clubes, não basta só admitir novos associados, mas muito mais importante, talvez, seja reter os companheiros que já estão no clube, servindo, e isso tem sido uma tarefa difícil para os clubes, reter seus associados, envolver, para que eles permaneçam cada vez mais ativos nos clubes. E talvez eu acredito que essa palestra de hoje, de Marcos, vai nos ajudar a entender esse processo aí de motivar os companheiros para que eles permaneçam no clube. Então, daremos início à nossa reunião com a inspiradora palestra do companheiro Marcos Salomé, que compartilhará conosco a sua experiência no desenvolvimento do quadro associativo. Por que as pessoas escolhem ficar? Boa pergunta, né? Então, convidamos nesse momento a presidente Rayane, se ela já estiver na sala. Se não tiver, eu peço que a Boa companheira... sorte. Boa sorte? Boa Boa sorte, sorte. pronto. Pronto. Então, o companheiro, boa sorte aí para nos apresentar o palestrante. Boa noite, companheiros e companheiras, Rotaract, Interact, né? Casa da Amizade e presentes, todos os companheiros do Brasil. Que bom a gente ter essa oportunidade de reunir. Cumprimento também a mesa diretora dos trabalhos, na pessoa da nossa presidente Valdênia, e os governadores presentes, em nome do nosso governador Luiz Augusto, que funciona hoje como diretor de protocolo, e a todos os companheiros, eu desejo uma boa reunião, uma boa noite. Espero que as palavras que vamos ouvir, os ensinamentos que vamos ouvir de Marcos, possam realmente frutificar em cada clube. E é como disse o governador Luiz, que em cada clube coloque um novo companheiro. E também tem ainda a atribuição de permitir que eles não saiam, né? Vamos fidelizar o nosso companheiro, envolvê-lo nas nossas atividades. E é isso que nós vamos ver aqui do companheiro Marcos, né? De maneira assim muito objetiva, muito didática, e vocês vão ver que é uma palestra que vai a todos nos encantar a todos nós. Eu vou fazer também aqui de maneira resumida o currículo do nosso companheiro Marcos, porque isso ia passar muito tempo falando, mas eu vou dizer o seguinte, que o companheiro Marcos Salomé, ele é graduado em Gestão de Recursos Humanos, palestrante, terapeuta, consultor em gestão de competências comportamentais, especialista de liderança pelo John Maxwell Leadership. Ele é associado representativo do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Maracanã, cuja presidente, Cláudia Reis, esteve conosco aí agora. Uma figura extraordinária, Cláudia, muito competente também. Ele também é da área de consultoria empresarial, e, nesse período, 26 e 27, vem exercendo a função de coordenador de projetos humanitários e orientador de aprendizagem. É tão rico quanto o currículo resumido de Marcos, vai ser a sua apresentação para todos nós. Quando eu vi Marcos fazendo a apresentação no Rotary Clube Maracanã, no Rio de Janeiro, eu fiquei encantado e disse, não, nós temos que ouvir Marcos. Mas eu não quero só para mim. Eu imaginei que nós tivéssemos muitas pessoas, muitos companheiros e companheiras, né, Interact e Rotaract, que pudessem também compartilhar desse ensinamento de Marcos. Então, eu não medi nenhum esforço, né, realmente partir para a luta, e tivemos o apoio muito grande do companheiro Luiz Augusto, que é uma figura extraordinária do distrito, a minha filha Dijane Boa Sorte, Valdênia, enfim, outros companheiros também do Nova Geração, de Feira de Santana e de outros clubes também, né? Daqui de Feira de Santana, todos os clubes. Então, gente, eu acho que vai ser uma noite muito importante para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento, né? E quanto mais a gente ouve falar de Rotary, quanto mais a gente aprende o Rotary, mais passa a gostar de Rotary. Você viu o depoimento de Jessi aí, né? Jessi Camelo, que é lá de Goiás, do Rotary Clube Flamboyant, que eu tive a oportunidade também de participar de algumas reuniões. Não só o Jessi, como também o Valdir Camelo, que foi governador do meu Rotário. Então, eu tenho certeza que nós temos uma noite assim, magnífica,
fantástica mesmo, porque por tudo que eu ouvi de Marcos, por tudo que eu tenho sabido de Marcos, eu tenho certeza que vocês todos vão ficar encantados mesmo com o que ele vai dizer. Então, Marcos, por favor, sem mais delongas, vamos você cumprir a sua missão, dando-nos a sua mensagem e o seu incentivo, né, para que realmente nós saiamos daqui hoje, essa noite, com outro comportamento, com outras atitudes e bastante motivados para trazer mais companheiros para o nosso clube. Seja bem-vindo, Marcos. O microfone é seu. Boa noite mais uma vez, companheiros. Quero aqui nesse primeiro momento cumprimentar a mesa diretora na pessoa da nossa presidente Valdênia, cumprimentar o nosso governador do distrito, 4.391, Luiz Augusto, também aos demais governadores aqui presentes, presidentes, a todos que estão hoje participando, a todos nós, né, que estamos aqui prestigiando esta reunião interclubes para tratarmos de um assunto que acredito é de interesse de todos nós da nossa organização. Eu quero agradecer ao governador Boa Sorte, né, esse amigo, né, e companheiro que ganhei, né, nessas suas viagens pelo Rio de Janeiro, né, suas viagens virtuais, né. O governador Boa Sorte tem viajado bastante, a gente tem se encontrado bastante aí nas reuniões virtuais que ocorrem no nosso distrito. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com todos vocês, conhecer novos amigos, companheiros, na qual nós militamos, vamos assim dizer, nesta causa tão nobre que é a causa do nosso Rotary Internacional. Como já foi explicitado no início dessa reunião, o mês de agosto, todos nós sabemos que é o mês de enfoque, né? O mês que é dedicado ao desenvolvimento do quadro associativo. No Rotary Clube Rio de Janeiro Maracanã, nesse atual período, eu tenho exercido a função de orientador de aprendizagem. E esse trabalho que irei apresentar, essa palestra, vamos assim dizer, que na verdade o objetivo é trazer uma contribuição e suscitar em cada um de nós que aqui estamos esta reflexão, né, para que cada distrito aqui presente, para que cada clube, presidente, possa pensar a partir do seu clube, né, o que nós podemos fazer. E esse trabalho, ele praticamente se iniciou logo depois da pandemia, quando eu ainda estava presidindo o Rio de Janeiro Maracanã, o Rotary Clube Rio de Janeiro Maracanã, e ali foi nos pedido, como é de costume, a cada período, um planejamento estratégico. E ali nós havíamos percebido que a questão relacionada, sobretudo, ao desenvolvimento do quadro associativo, acredito que esse é um desafio de todos nós, que somos pertencentes aos clubes, mas no Maracanã, né, devido também aos desafios que o clube vinha enfrentando, então elaboramos um planejamento estratégico naquela ocasião, e a partir de então, nós temos aos poucos, agora nas novas gestões, como é o caso da gestão da presidente Cláudia Reis, tentado colocar então em prática esses elementos que são elementos tão importantes para o crescimento de qualquer clube. Eu estarei aqui compartilhando os slides que vai nortear a nossa palestra nesta noite, o objetivo realmente de trazer, como disse, essa reflexão para cada um de nós. O tema da nossa palestra, então, é muito além do DQA, por que as pessoas escolhem permanecer? Acredito que essa é uma pergunta que realmente tem nos intrigado, né? Por que as pessoas escolhem permanecer? Eu inicio, então, a minha palestra fazendo uma pergunta a cada um dos companheiros que aqui se fazem presentes. Se você não fosse rotariano, e se você visitasse o seu clube hoje, o seu clube, pela primeira vez, a pergunta que eu lhe faria, você teria vontade de voltar? Você retornaria
ao seu clube se você não fosse um rotariano e estivesse visitando pela primeira vez? Quando nós pensamos nessa pergunta, geralmente essa pergunta nos remete a uma outra, que é: que tipo de clube nós estamos construindo? Geralmente, a cada período, os distritos lançam as suas metas, os planejamentos estratégicos, e um deles sempre é o desenvolvimento do quadro associativo, né, nas chamadas metas globais. E nós ficamos sempre a nos perguntar, né, o que podemos fazer para que o nosso clube ele cresça? O que podemos fazer para que o nosso distrito ele realmente experimente um crescimento não só quantitativo, mas, sobretudo, um crescimento qualitativo? Então, essa pergunta nos remete a essa outra, que é: que tipo de clube nós estamos construindo? Quando nós pensamos no trabalho que nós temos feito no desenvolvimento do quadro associativo, pensamos, nesse primeiro momento, em quatro aspectos, né? Pensamos, na questão do atrair, e isso é importante, né? Nós precisamos trabalhar esses aspectos, de podermos trazer novas pessoas, e, sobretudo, novas pessoas para que participem deste propósito. É fundamental também integrar, ou seja, acolher bem, é o primeiro passo para que as pessoas se sintam realmente pertencentes ao clube. Enganjar é necessário, ou seja, dar significado e oportunidades para servir e liderar, e também permanecer, que é justamente o que faz o clube crescer. Ou seja, o clube ele só crescerá se de fato as pessoas permanecerem. Então, fidelidade gera profundidade, e profundidade, então, gera impacto duradouro, né? Que é o lema desse nosso período, né? Criando, então, impacto duradouro. E aí, quando nós pensamos neste lema, né, a qual nós estamos inseridos, neste momento, né, estamos apenas iniciando o período, precisamos pensar que não existe impacto duradouro sem pessoas que permanecem. Ou seja, a partir do momento que as pessoas elas permanecerem, então elas terão tempo suficiente para construir este impacto, então, que será duradouro. E aí, então, nós ficamos a pensar, queridos companheiros, presidente Valdênia, governador Luiz Augusto, governador Boa Sorte e demais companheiros que estão aqui presentes, que quando nós pensamos no DQA, no desenvolvimento do quadro associativo, nós pensamos que isto é muito mais além do que os números. Ou seja, desenvolvimento de um quadro associativo deve ser entendido por cada um de nós como uma experiência que aquela pessoa que nos visita pela primeira vez, ele visita o clube e ele tem aquele desejo, aquele anseio de voltar, de retornar, e a partir dali ele entra numa jornada, vamos assim dizer, de experiência, aonde nessa jornada ele vai criando vínculos e esses vínculos vai trazendo para ele, então, um significado, né? Ou seja, um propósito para a sua vida. Então, quando nós pensamos no DQA muito além dos números, precisamos pensar que existe uma engrenagem, né? Primeiramente, pensamos nas pessoas, ou seja, gente que acredita e se conecta e faz acontecer. Por isso que o quadro associativo ele não é apenas uma quantidade de pessoas, um número de pessoas, mas o quadro associativo são pessoas que acreditam, se conectam e fazem a coisa acontecer. Um quadro associativo ele precisa ser entendido também como algo que traz relacionamentos, ou seja, onde os laços de amizade, de confiança e colaboração que transformam realmente a vida das pessoas e, obviamente,
irão trazer transformação para aquele clube aonde as pessoas estão associadas. Por isso, não basta perguntar quantos entraram neste período. O que nós precisamos pensar é quantos permaneceram após cada período. E aí, quando pensamos, então, em relacionamentos, pensamos também que o quadro associativo não é apenas quantidade de associados, mas é algo que gira impacto, ou seja, transformar vidas e comunidades com a força do coletivo. Um quadro associativo também, ele traz na sua essência, diríamos assim, a participação, o envolvimento ativo das pessoas, dos associados em projetos, em decisões, em ações do clube. E, sobretudo, também o quadro associativo é algo que traz significância e propósito claro, que dá sentido à participação de cada um em cada clube. Então, com isso, nós pensamos também, queridos companheiros, que um clube ele pode aumentar numericamente, mas ainda assim está enfraquecido culturalmente. E por isso que, volta e meia, nós encontramos alguns companheiros justamente fazendo esse tipo de afirmação, né, que as pessoas, geralmente, elas entram, mas, da mesma forma como as pessoas entram, elas acabam saindo. Ou seja, não há uma permanência, não há um impacto duradouro para se construir, diríamos assim, um crescimento que seja considerável, então, sustentável e duradouro. Então, o crescimento sustentável é consequência de uma experiência associativa significativa. E aí nós pensamos, né, o que realmente atrai as pessoas para a nossa organização? O que realmente atrai as pessoas para o nosso clube? Um convite é possível. Se fizermos um convite a uma pessoa para uma reunião do clube, para um evento, para um jantar, para um projeto, as pessoas com certeza irão. O que realmente atrai as pessoas é um relacionamento de amizade? Sim. É um projeto? Com certeza. É uma ação social? Uma rede profissional que gera network? É uma publicação? Nós podemos ver que todos esses elementos, eles atraem as pessoas. Ou seja, esses elementos, eles abrem as portas, mas é a experiência de cada um, ou seja, de cada pessoa convidada, que depois vai se tornar um associado, é essa experiência que vai determinar se ela permanecerá ou não duradouramente, diríamos assim, no clube. Então, com isso, nós pensamos que existem coisas que nós já sabemos, né? Nós já sabemos o caminho. Porque o caminho é servir para fazer a diferença, é conectar líderes e amigos, ou seja, líderes em ação, pessoas em ação, é desenvolver as nossas habilidades, é trazer o senso de pertencimento a algo maior. Tudo isso nós já sabemos. Então, cada projeto e parceria faz com que a pessoa se sinta parte de algo maior do que si mesmo. E aí eu trago para os companheiros, então, nessa noite, os 5 pilares que, no meu entendimento, durante a minha experiência como presidente e observando, então, os movimentos que vão sendo feitos, 5 pilares de uma experiência que faz permanecer. Desses 5 pilares que eu trago para os companheiros nessa noite, o primeiro pilar é o pilar do propósito. Nós precisamos fazer com que as pessoas realmente acreditem. Eu acredito. O segundo pilar é o pilar do pertencimento. As pessoas precisam, a partir do momento que elas acreditam, elas dizem: eu faço parte.
O terceiro pilar é o pilar do protagonismo. A partir do momento que a pessoa diz, eu faço parte porque eu acredito, então eu contribuo. A partir do protagonismo, então a pessoa se desenvolve. Por quê? Porque a partir das contribuições que ela vai dando com as suas habilidades, com os seus talentos, podemos assim dizer, ela experimentará um crescimento. Crescimento esse que gerará impacto, primeiramente na sua vida, na vida do clube, na comunidade. E a pessoa, então, ela afirmará: eu acredito, eu faço parte, eu contribuo, eu cresço e por isso eu faço diferença. Se nós conseguimos, queridos companheiros, equilibrarmos esses 5 pilares nos ajudarão a trazer a permanência. Ou seja, nós teremos um clube perene, um clube que não só cresce numericamente, ou seja, quantitativamente, mas é um clube que vai crescer qualitativamente. E este clube crescendo qualitativamente, ele obviamente vai se multiplicar e vai gerar um impacto duradouro, porque as pessoas é que vão construir a cada período esse futuro. Então, detalhando um pouquinho mais aqui cada pilar desse, o primeiro pilar, então, é o pilar do propósito. As pessoas permanecem aonde elas encontram significado. Um novo associado, ele consegue compreender por que o nosso clube, por que o seu clube existe? É a pergunta que eu faço a cada um dos companheiros. Quando um novo associado ele chega, está claro para ele qual é o propósito? Ele sabe qual é a razão de ser, a existência do clube? Isso está bem claro, isso está bem definido para ele? E aí nós precisamos entender para que isso seja realmente claro, o propósito, a razão de ser do nosso clube, nós precisamos trabalhar internamente que as nossas reuniões, elas tenham um propósito, para que quando o convidado ele entre, ele não veja apenas mais uma reunião, mas ele está participando de algo que, muito mais do que uma reunião, é algo que tem um propósito. Então, nós precisamos transformar as reuniões em propósito, precisamos transformar os nossos projetos em causa. Nós precisamos transformar a participação de cada um, principalmente dos novos associados, em algo que tenha significado para ele. Então, se nós conjugarmos esses elementos, o primeiro pilar, então, do propósito, ele fará toda a diferença. O segundo pilar é o pilar do pertencimento. As pessoas, elas permanecem em qualquer organização aonde elas se sentem parte. E aí, então, o novo associado, quando ele adentra aos nossos clubes, essa pessoa, ela se sente acolhida, ela se sente conhecida por todos os associados daquele clube. Essa pessoa ela é ouvida, ela é valorizada. E aí nós precisamos trabalhar essa jornada, fazer com que o convidado, o visitante, ele se torne um associado, para a partir daí ele estar integrado no clube e a partir dessa integração ele experimente o senso de pertencimento. Então, esse segundo pilar é um pilar extremamente importante a ser construído neste crescimento sustentável de impacto duradouro. O terceiro pilar é o pilar do protagonismo. As pessoas permanecem onde elas percebem que podem contribuir. E aqui vai uma pergunta: quanto tempo nós levamos, ou seja, nosso clube, para transformar um novo associado em um protagonista? Quanto tempo nós levamos?
Quanto tempo nós levamos para delegar responsabilidade para este novo associado? Quanto tempo nós levamos para ouvir as suas ideias, para descobrir os seus talentos, para inseri-los nos nossos projetos? Quanto tempo nós levamos para permitir que ele contribua, partindo do princípio que o Rotary é uma organização de líderes, ou seja, as pessoas, quando nos procuram, elas praticamente já estão prontas. Elas estão na busca de um propósito. Elas estão agora vivendo um novo momento da sua vida que elas querem se sentir pertencentes, elas querem ser protagonista de algo maior do que elas mesmas. Então, essa é uma pergunta que nós devemos pensar e refletir. Quanto tempo nós levamos para transformar um novo associado em um protagonista? O quarto pilar é o pilar do desenvolvimento. As pessoas permanecem onde também podem crescer. E aqui vai duas perguntas, queridos companheiros, extremamente importantes. Nós não devemos apenas perguntar o que ele pode fazer pelo clube. Essa pergunta, talvez, ela precisa ser revista. Não é o que ele pode fazer pelo clube, mas quem ele pode se tornar ou fazer parte do nosso clube. Então, nesse desenvolvimento, precisa ficar bem claro para o convidado, precisa ficar bem claro para o visitante, para o novo associado, do que não se trata do que nós queremos dele ou dela, vamos assim dizer, mas se trata do que nós queremos para eles. Então, não é o que nós queremos deles, mas é o que nós queremos para eles. E nós queremos que eles se desenvolvam, que eles tenham senso de propósito, que eles se sintam pertencentes, que eles se tornem protagonistas e que eles, então, possam continuar se desenvolvendo. Desenvolvendo nas áreas de liderança, nas áreas dos relacionamentos, desenvolvendo as suas competências, desenvolvendo a sua visão, desenvolvendo na área do serviço. Então, nós devemos pensar sobre isso e mudarmos, então, um pouco a dinâmica dessa pergunta, porque não é o que ele vai fazer pelo clube, mas é quem ele vai se tornar ao fazer parte do nosso clube. E aqui o quinto e último pilar é o pilar do impacto. Ou seja, quando nós trabalhamos os primeiros 4 pilares, nós chegamos no quinto pilar, e aí esse quinto pilar é o pilar do impacto. E aqui nós poderíamos dizer o duplo impacto. Por quê? Porque o clube vai impactar a comunidade, vai transformar realidades. E o Rotary, através da oportunidade que ele gera para cada um de nós, ele vai transformar pessoas. Ou seja, quando nós adentramos numa organização como o Rotary Internacional, e um dia o fizemos, o Rotary transformou a nossa vida, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão. Então, precisamos trabalhar com que as pessoas que nos visitem, elas entendam que as suas vidas serão transformadas, e a partir dessa transformação, todos nós juntos vamos transformar realidades, gerando, então, impacto duradouro na vida das pessoas. Então, esses 5 pilares são pilares extremamente importantes, que é o que faz as pessoas realmente permanecerem. E aqui o ciclo do impacto duradouro, ele começa, então, justamente com o propósito. E aí ele passa pelo pertencimento, o pertencimento gera protagonismo, o protagonismo gera desenvolvimento, o desenvolvimento gera impacto, e aí cria-se a permanência, e aí, consequentemente, virá a multiplicação, virá o crescimento, mas um crescimento sustentável, um crescimento duradouro.
Então, pessoas impactadas tornam-se pessoas que impactam outras pessoas. Então, imagine bem, se nós mudarmos a nossa maneira, o nosso modus operandi, e trabalharmos o propósito, o pertencimento, o protagonismo, o desenvolvimento, as pessoas se sentirão impactadas. E são essas pessoas impactadas que vão impactar outras pessoas. E aqui, então, começa uma engrenagem de um crescimento sustentável e duradouro que todos nós almejamos e esperamos para os nossos clubes. Então, com isso, companheiros, eu penso que quando nós falamos de DQA, o DQA não pode ser apenas algo que, quando se fala, se pensa em números. DQA precisa ser uma cultura. E quando nós pensamos em cultura, talvez alguém pergunte: quem é o responsável pelo DQA no seu clube? A comissão, ela pode coordenar, né? Todos os nossos clubes, tanto o clube como no distrito, existem as comissões. Elas coordenam o trabalho, mas a experiência do desenvolvimento do quadro associativo é uma cultura. E por ser uma cultura, deve ser responsabilidade de todos. Ou seja, o presidente influencia, o protocolo influencia, quem recebe, o anfitrião, as pessoas, influencia, quem convida, influencia, quem percebe a ausência de alguém, influencia. Ou seja, nós precisamos repensar a maneira como nós enxergamos e vemos o desenvolvimento do quadro associativo. Então, essa mudança de paradigma nos levará a algumas reflexões que eu trouxe aqui, pelo menos três, para nós vermos como que isso realmente acontece na prática. Do clube que tem associados ao clube ao qual pertencem. Geralmente, a maioria dos clubes, vamos assim dizer, talvez pense da seguinte maneira: nós precisamos de pessoas, nós precisamos aumentar o número de associados. Mas os clubes que crescem e geram impacto, eles precisam pensar da seguinte forma: nós precisamos criar espaço para as pessoas fazerem a diferença. O clube atual, vamos assim dizer, ele talvez pense dessa forma: quem podemos convidar para as nossas reuniões? Mas o clube de impacto, ele pensa da seguinte maneira: por que alguém gostaria de vir às nossas reuniões? O clube atual, ele pensa: como fazemos as pessoas permanecerem? O clube de impacto, ele deve pensar assim: que experiência proporcionamos? Que experiência nós estamos proporcionando para as pessoas que nos visitam e que estão almejando se tornarem um associado do nosso clube? Então, talvez o maior desafio do DQA seja construir o Rotary certo para as pessoas que queremos alcançar. E aí nós pensamos, então, indo para essa parte final desta palestra, que criar impacto duradouro não é apenas aquilo que o Rotary deixa nas comunidades. É aquilo que o Rotary deixa nas pessoas. E aquilo que as pessoas continuarão deixando no mundo. Então, queridos companheiros, crie impacto duradouro. É o que vai fazer as pessoas permanecerem. Então, muito além do DQA, o que é que fazem as pessoas permanecerem? Então, está aí os 5 pilares como sugestão para que você crie no seu clube uma cultura de DQA que seja sustentável e que gere um impacto duradouro. Então, muito obrigado, presidente Valdinéia, e o nosso governador Luiz Augusto, por essa oportunidade. Maravilha, parabéns, muito boa mesmo.
Agora vamos abrir um período aí para perguntas, questionamentos, sugestões. Quem quiser falar, levanta a mãozinha aí do aplicativo. Boa sorte. Eu já levantei. Ô, Luiz, eu queria também fazer uma colocação para deixar como reflexão para os companheiros e as companheiras que estão presenciando essa reunião. Parece que são 53 companheiros, né, presentes. Alguém já viu uma apresentação sobre DQA com aqueles números, aquelas comparações, aquelas estatísticas, coisa assim meio maçante, comparando o distrito tal com o distrito tal? Eu acho que essa apresentação do nosso companheiro Marcos Salomé, para mim, a coisa é diferente, é algo diferente, muito diferente, com muito mais profundidade. Ele está indo na raiz das coisas, né? Incentivando e mostrando a gente a importância do companheiro novo, né? Então, fica aí para refletir também, estabelecer um paralelo, uma comparação entre o que nós temos visto ao longo de nossa vida, como, por exemplo, seminário de DQA, ainda vem um cidadão, um companheiro, que até teve muito trabalho, boa vontade, mas vendo com as estatísticas, mostrando que o distrito tal está assim, o outro está assado, e que nós precisamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas a apresentação do Marcos foi algo assim, sui generis, foi diferente, né? E a gente sai aqui com outro comportamento, com outra maneira de pensar nos nossos clubes, como engajar os nossos companheiros, motivando, né? Como receber os convidados, né? Como receber os convidados, que há uma diferença entre convidados e visitantes, nós sabemos disso, né? Como receber os convidados, aquelas pessoas que não conhecem o Rotary. Eu tenho certeza que depois de tudo que nós ouvimos aqui e vimos na apresentação de Marcos, vai possivelmente nos nortear de outra maneira como buscar os companheiros, não é? Eu assim estou assim muito feliz, uma noite agradável, 50 e tantos companheiros participando, mas fica aí para vocês refletirem, certo? Valeu, Marcos, muito obrigado, viu? Um grande Obrigado, boa presente. sorte. Obrigado, boa sorte. Companheiro, Luiz Aécio. Bom, boa noite a todos. Meus cumprimentos, o meu respeito, a minha admiração pela pedagogia do palestrante, que raramente eu vejo, ou assisto, ou ouço alguma coisa parecida. Eu vou no caminho, na linha que jogou Boa Sorte. Maravilhosa a exposição nesse tema, que é o maior desafio de Rotary, que eu conheço o Rotary há 60 anos, intermitentemente, continuamente tem 30, mas tive 30 anos intermitentes. Mas esse é o grande desafio dos Rotarys, é o desenvolvimento do quadro social. É onde o rotariano mais coleciona frustrações nessa área, porque ela é a mais difícil e a palestra de hoje, quer dizer, ela é didática, pedagógica, ela ensina o caminho. Mas eu penso, de uma maneira muito heterodoxa, de que o caminho para aumentar a influência e a presença de Rotary no mundo é outro. Isso vem lá da GRI, que já tem a Fundação Rotária, mas eu vou juntar isso na Rota Internacional. Terá que vir de lá alguma diretriz, alguma decisão que revolucione isso. Como o RI revolucionou o Rotary, eu penso que em 1988, por aí, quando admitiu as mulheres. E veja esse painel que eu vejo hoje aqui, tem uma grande predominância de mulheres, e as mulheres têm feito o Rotary sobreviver. Eu imagino até que o Rotary estaria numa situação muito difícil se RI, numa certa altura da década de 80, não tivesse tomado a decisão de que as mulheres entrassem. Não, elas participavam como cônjuges, mas não participar como rotariana. Então, a decisão deve vir de lá.
E essa decisão de RI passa por arrecadação. Vai ser preciso. Por exemplo, penso no SUS, comparo o Rotary ao SUS, que é o maior sistema de saúde universal do mundo, o nosso SUS. Um orgulho, um dos maiores orgulhos do Brasil é o SUS. Mas nós sentimos as dificuldades do SUS para ele praticar a doutrina e a organização dele por falta de recurso, de dinheiro, falta verba. Por isso ele deixa de estar hoje sendo um orgulho enorme para o Brasil. E cada vez mais se tem convicção disso. Então, eu penso que a RI terá que fazer alguma coisa, eu não sei qual, não tenho competência para isso, eu não estou... Tenho muito pouco conhecimento de Rotary, apesar de ter 60 anos que eu milito em Rotary, mas terá que vir de RI alguma coisa na linha da arrecadação. Porque quando o Rotary foi concebido pelo Paul Harris, naqueles primeiros 25 anos do século passado, o mundo era outro. Então, essas coisas maravilhosas que nós ouvimos e dizemos e repetimos, a doutrina disso, o espírito disso, o conceito disso, é dos primeiros 25 anos do século passado. Depois disso, o mundo foi inundado por ONGs de serviço que não havia. Quando o Paul Harris fez o Rotary, não existia essas ONGs. Há ONGs maravilhosas, e há ONGs e ONGs. Mas o que me orgulha, o que me põe, o que me dá hoje o otimismo todo meu, de não desanimar com os destinos do Brasil ou do mundo, é a filantropia, é o serviço social que diversas entidades praticam por aí, que a gente pouco sabe, porque a mídia não divulga isso. Então, eu louvo esse esforço, mas eu cumprimento com todo respeito o palestrante e todos os DQAs, o sofrimento que essa gente de DQA tem o tempo todo, a vida inteira, para permanecer, para admitir. Essa palestra de hoje é pedagógica, magnífica, nunca vi coisa igual, mas para aumentar realmente a influência, o prestígio de uma entidade universal, como é o Rotary, eu penso que alguma grande decisão revolucionária terá que uma hora chegar de Rotary Internacional. O meu palestrante, o meu xará, Luiz, esqueci o sobrenome dele agora, aqui companheiro aqui do Rio de Janeiro, Luiz Augusto, eu também sou aqui do Rio de Janeiro, do Rotary Tijuca, Botafogo, etc. O meu respeito por você, minha admiração pela sua exposição, nada mais didático do que isso. Vindo os recursos, o caminho é o seu. O caminho aqui embaixo é o seu, é o que você ditou ainda há pouco. Agora, é preciso que o RI ache um jeito de arrecadar. Porque hoje todo mundo arrecada. Eu contribuo aqui, gosto disso. Depois de velho, quanto mais velho eu fico, mais eu gosto dos pobres, dos fracos e das crianças. Hoje, a minha vida hoje é essa. Eu já fiz o que tinha que fazer e gosto disso. E contribuo muito para muita ONG, para muita entidade, para muito hospital de criança, para hospital de bairro. Vejo coisas maravilhosas nessa área. Senão eu vou esticar isso. Eu termino com o meu respeito ao palestrante. Governador Luiz Augusto, muito obrigado pela oportunidade. Ok, companheiro, obrigado aí pela participação. Nós temos muita gente aí com a mãozinha levantada, então vamos procurar ser mais sucinto aí para a gente poder, todo mundo, dar oportunidade a todos. Companheira Cacá. Boa noite. Eu vou me apresentar rapidamente porque chegou muita gente depois que eu me apresentei. Eu sou Cacá Zinato, do Rotary Clube de Brasília International, e sou também presidente do Satélite Azul e Verde. E no clube eu estou servindo como secretária e também participo do DQA. Companheiro Marcos, primeiro, parabéns. Não tem palavras de tão bonita a sua apresentação e tanto sentido. E eu queria te fazer um pedido, né, para dois comentários adicionais, se for possível.
Um é que eu acho que protocolo das reuniões tem muito a ver com essa experiência que você fala. E vejo que há uma evolução do protocolo do Rotary de uma formalidade extrema para possibilidades que hoje nós temos de fazer networking, de fazer, passar o microfone entre todos, fazer roda de conversa. Eu gostaria de uma orientação sua nisso. E a outra é que o satélite ele pode se reunir de acordo com a sua causa, né? O nosso é azul e verde para as causas de água, saneamento e higiene e de ambiental. E a gente está se debatendo entre ser doador ou fazedor. Porque nós do ambientalismo, nós somos muito plantador de árvore, a gente gosta de limpar os espaços que estão bagunçados, a gente gosta de trabalhar com compostagem e tal, mas não muito com a parte de ficar contribuindo com dinheiro o tempo todo. Né? Eu estou encontrando muito ambientalista, mas na hora que fala da mensalidade, aí eu queria ver se é possível a gente ter uma mensalidade diferenciada no satélite, focada mais nas causas dele. Como que você vê isso, companheiro, por favor? Sim, ótima pergunta, né? Primeiramente, a primeira, né, que fala sobre a questão do protocolo, né, como um caminho para essa jornada da experiência. Acredito que isso já vem acontecendo, né? Em muitos clubes que a gente tem percebido, né? Não só a área de protocolo, mas nós transformarmos realmente as reuniões, né? Ainda que tenhamos o protocolo em si, mas que seja algo que realmente que a pessoa que vai ali pela primeira vez, né? Um convidado, um visitante, ele entenda o porquê e a razão daquilo, né? Então, essa questão da experiência do protocolo eu vejo como algo muito satisfatório, né? Acredito que cada clube, e o meu objetivo hoje aqui com os companheiros é trazer essa reflexão, mas cada que se faz presente aqui, obviamente, tem uma cultura e uma subcultura, né? Então, precisa se fazer um trabalho, né, de análise, de diagnóstico, cada clube parar, sentar e refletir, né? Se as pessoas, se eu não fosse rotariano, né? Fazer essa roda, né? Se eu não fosse rotariano e viesse ao meu clube hoje pela primeira vez, eu voltaria ao clube? Eu sentiria esse desejo de voltar? Para que a gente pense nos pilares, porque todas essas questões que foram colocadas, né? Inclusive agora entrando na segunda, né? Que é a questão do fazer e do doar, se nós refletirmos bem, a questão do fazer e do doar também está embutido dentro dos propósitos, né? Porque a pessoa, quando ela entende o propósito, ou ela se sente pertencente, ou ela se vê como um protagonista, ela vai fazer, né? O protagonista é o que faz. Se a pessoa entendeu o propósito, não existe um propósito. Muito mais do que um projeto, eu estou doando para uma causa. Então a pessoa vai doar. Então a gente precisa pensar, na minha opinião, que nós estamos lidando com pessoas, né? Então não são números, não são métricas, né? São pessoas. E as pessoas de hoje, nesse mundo que mudou e tanca transformações e mudanças, né? A gente precisa criar uma. Deu uma travada. Forma, companheiro. Eu acredito que estamos no caminho, né? Estamos nesse caminho aí.
Ok, obrigado. Companheiro Luiz Tomás, vamos ser breve. Sim, breve. Boa noite, companheiros, Boa noite. companheiras. Luiz Tomás, presidente Rotary Clube Fortaleza Terra da Luz, 4490, distrito. Uma pergunta. Primeiro, já agradecer a excelente apresentação, parabéns. A pergunta é simples. Nós estamos com uma crise grande, sobretudo os rotarianos estão precisando, há uma necessidade de haver mais membros, e a pergunta fica, entre a quantidade e qualidade, onde fica no DQA? Precisamos trazer tantos ou precisamos ter a qualidade? E no mundo em transformação, onde localizarmos nessa necessidade de quantidade e qualidade? Obrigado. Ok, muito boa pergunta. Na minha opinião, companheiro, a quantidade já tem nos provado que talvez não seja o caminho, né? Porque se nós focarmos apenas na quantidade, as pessoas ficam por um determinado tempo e acho que esse é o grande gap que nós temos, né? As pessoas vêm, mas há uma rotatividade, né? Muito grande, pessoas chegando e pessoas saindo. Acredito que um caminho seria trabalharmos a qualidade, né? Só que a qualidade vai gerar trabalho, né? Porque quantidade é tipo assim, né? Você vem, né? Vem para o nosso clube, se associa, né? E aí a gente rapidamente enganja a pessoa no clube. Agora, a quantidade sendo trabalhada, ela vai gerar quantidade. A qualidade sendo trabalhada, ela vai gerar quantidade. Então, se fosse, respondendo a sua pergunta, priorizar entre quantidade e qualidade, o caminho, na minha opinião, seria qualidade. Ainda que o crescimento ele seja, né, progressivo, mas será um crescimento sustentável, né? Porque aí, e como encontrar essas pessoas, que foi a segunda pergunta. Acredito que equilibrando esses pilares, à luz das nossas áreas de enfoque, né? Porque é manter esse equilíbrio, né? Porque nós já temos as nossas áreas de enfoque em Rotary Internacional. Aí agora a gente precisa trabalhar os pilares. E a partir dos pilares, nós vermos em qual área que talvez estejamos enfraquecidos, né? Para que então as pessoas, ao chegarem, elas se enganjem nesse trilho, nessa jornada de qualidade, muito mais do que quantidade. Então, companheiro, a sua pergunta foi muito interessante, mas eu iria pelo caminho da qualidade. Ok, Obrigado, companheiro. obrigado, Luiz. Companheiro Alberto Palombo, Muito obrigado por trazer esse palestrante tão maravilhoso. Marco, você está já contratado para vir aqui ao Distrito 4530, porque eu acho que a sua fala aqui, eu acho que os que estamos aqui do Distrito 4530 sabemos que precisamos de outras óticas, outros olhares sobre essa questão do chamado DQA. E como a Cacá falou, nós chamamos, pelo menos em nosso clube, MDQA, colocando a manutenção, que você chama de permanência. Esse critério de permanência, gostei muito da forma como você apresentou. Porém, ainda que eu sou das exatas, eu sou engenheiro, eu tenho aqui uma grande, provavelmente uma questão pessoal minha, né? Dificuldade de aplicar termos como qualidade e quantidade para pessoas, e o que as pessoas podem fazer pela sua comunidade, né? Muito difícil falar de qualidade de pessoas, especialmente no Rotary. No Rotary somos todos companheiros e todos temos que valorizar muito o que cada um traz para essa causa, né? Não é, muitas vezes temos essa dificuldade semântica de causas e a causa do Rotary. Eu gosto muito da forma como é apresentado no plano de ação
que é o engajamento, né? É poder medir o que fazemos, sim, é o que fazemos, não é medir os companheiros, mas medir o que fazemos. Portanto, não é também medir os clubes pela quantidade de associados, de companheiros que tem. Eu me estou debatendo muito há um tempo sobre essa questão e eu queria a tua opinião sobre o que é o pensamento crítico no Rotary. Construir massa crítica, já que você é uma pessoa que eu estou entendendo que você é dos chamados recursos humanos, né? Pensamento crítico, muito importante, a diversidade de pensamento e como isso pode contribuir ao fortalecimento de um grupo, né? De pessoas que estão fazendo algo juntos. Então, como fazemos para equilibrar isto? Porque, sinceramente, fazer crescer um clube somente para pagar mais para o Rotary International, pelo menos no momento, não soa muito atrativo para mim. Como falou o companheiro Luiz Laércio, eu acho que sim, que o Rotary International vai ter que encontrar alguma coisa. Não sei se eles têm essa capacidade mágica, né? A ideia de Paul Harris, há mais de um século, foi revolucionária. E o revolucionário, essa R, está perante a evolução, e a gente tem que ver como com a inovação nós podemos fazer que o nosso tempo e de que a vontade de permanecer em um clube possa estar aí. Então, como fazemos isto, Marcos? Como trazemos essa diversidade hoje com essa juventude, com esses novos associados que veem o mundo de uma diferente que nós construtores e baby boomers? Sim, muito boa pergunta, companheiro Alberto. Realmente é algo desafiador, né, nos dias de hoje, né? Na minha opinião, assim, um dos caminhos, né, é por isso que nós estamos aqui justamente para podermos suscitar essa reflexão, né? Seriam nós, a partir do que já temos, né? Porque acredito que não vamos reinventar o que já está consolidado há, há décadas, né? Mas precisamos inovar, né? Nós precisamos acompanhar, né, as mudanças, as tendências, as transformações. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, seja em qualquer organização, existem estatísticas, né, por exemplo, que dizem que uma pessoa, quando ela entra numa organização, e aqui não especificamente estou falando do Rotary, mas pode o Rotary entrar nessa estatística, a estatística diz que se as pessoas, durante um ano, elas não tiverem pelo menos 8 vínculos, as pessoas têm uma forte tendência de saírem e procurarem um outro lugar, né? Então, as pessoas hoje, elas estão nessa busca, né? Pelo senso do propósito, do pertencimento, do engajamento, e nós, de uma certa forma, já fazemos isso, né? Então, quando o companheiro colocou essa questão, né, por ser de exatas, né, a questão de não medir a pessoa, né, acho que foi isso que eu entendi, na questão da qualidade, né, mas no fim de tudo, o que nós fazemos são feitos através das pessoas, né, então somos nós que, na verdade, fazemos e realizamos e geramos, neste caso, impacto duradouro, né. Então, eu acredito assim, companheiro Alberto, um caminho, na minha opinião, né, o que eu estou aqui a trazer para os companheiros não é algo que deve ser engessado, né, altamente que não, porque já existe todo um trabalho feito, direcionado, né, para nós, mas imagino que cada clube deveria pensar, refletir, né, e analisar em que ponto nós estamos, né? E o que nós queremos, que tipo de clube nós estamos construindo, né? Porque o que foi comentado pelo companheiro agora, essa questão, né, de trazer pessoas para aumentar o RI, será que realmente esse é um caminho, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, no Maracanã, nós tivemos essa experiência, era uma nova associada, ela entrou e ela estava vivendo uma crise, né? E a crise era justamente nesse contexto, porque ela falou assim, olha,
estou pensando em deixar o clube, né? E por que você vai deixar o clube? Eu falei, não, porque fazer doação por doação, isso eu já faço, entendeu? Fazer filantropia, isso eu já faço independente do Rotary, né? Então, foi a partir dali, desse insight, que ela deu, né? Que tipo assim, precisa haver algo mais, né? O que ela estava buscando, né? Era realmente assim encontrar algo que desse a ela o sentido, o propósito do que ela estava buscando. E aí ela acabou permanecendo no clube, né? Naquela época trabalhamos com ela essa questão. Ela superou essa crise, depois ela entendeu, né? E eu falei para ela, olha, independente do que você está vendo, né? Veja você mesmo o propósito, né, o significado. E ela encontrou e até hoje ela está permanente no clube. Então, companheiro Alberto, eu vejo assim que o caminho é o diálogo, né? Cada clube sentar, refletir e ver aonde que precisa trabalhar esses pontos, né, que aqui eu só coloquei para servirem de reflexão para cada um, né? Mas é algo bastante desafiador, nos dias de hoje, sim. Ok, obrigado, Alberto. Companheiro Nelson Lima, seu microfone está fechado. Abre o microfone, Nelson. Olá, companheiros, boa noite. Agora. Agora sim, com o microfone ligado. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês, tá? E Marcos, parabéns pela sua apresentação. Temos alguma coisa em comum, porque somos formados em recursos humanos, minha formação toda voltada para a gestão de pessoas, né? E é realmente uma área muito desafiadora. Agora, eu teria alguns comentários a fazer a respeito da palestra, né, e do que a gente discutiu até aqui. O que a gente percebe, na verdade, é que o Rotary ele tem passado por uma transformação muito grande, né, principalmente a partir da pandemia, né, onde basicamente as reuniões deixaram de existir e o Rotary teve que se recriar usando uma ferramenta como essa que nós estamos usando hoje aqui, né? De teleconferência, de via Zoom e assim por diante. Mas o que eu penso é o seguinte: aquilo que você coloca em termos de pilares, eu acrescentaria alguns deles, né? A diversidade é um pilar muito importante, eu acredito, né? Porque a partir do momento que você abre a possibilidade, como já foi dito aí, das mulheres participarem, pessoas de raças diferentes, de credos diferentes, é, é, orientação sexual também diferente, participar, porque todos podem contribuir, né? Isso começa a dar um sentido, né? E ressalta a questão do propósito, né? Das pessoas lutarem por causas, né? E também principalmente pelo companheirismo, né? Que é a amizade que é feita a partir do momento que você começa um relacionamento dentro de um grupo, né, tão expressivo como o nosso. Isso dá também um senso de pertencimento. Mas aqui em Sorocaba, e principalmente no nosso clube, a gente achou uma forma de atrair pessoas e de buscar manter as pessoas. Tanto que aqui a gente, no nosso distrito, a gente chama de DQAR, Desenvolvimento do Quadro Associativo e Retenção, né, que é através da juventude. Quando você faz um RILA, por exemplo, com jovens de 12 a, a 17 anos, né, num SESI, num SENAI, por exemplo, você não atrai os jovens, é claro, para o programa, mas você atrai também os pais desses jovens, né? E aí você começa a trabalhar a questão do Interact, na formação do Interact, né, com esses jovens e atraindo os pais também para participar. Quando você abre para um programa de intercâmbio de jovens também, você atrai os pais e você começa a falar para essas pessoas sobre Rotary, pessoas que nunca tinham ouvido Rotary, né?
E aí eles começam a entender melhor sobre isso. E você começa a criar, né, uma forma de atrair essas pessoas e de manter essas pessoas dentro da organização. Então, eu acho que a gente, usando essas ferramentas que já existem dentro, né, do Rotary, né, de uma forma inteligente, você consegue atrair mais pessoas. Quer dizer, né, os jovens, ele vêm para o Interact, né, mas você pode trazer os pais para o Rotary. Você traz jovens para o programa de intercâmbio, mas você pode trazer os pais desses jovens para o Rotary. E aí eles vão ter um sentido mais apropriado do que é Rotary, porque eles participam de todo o treinamento, participam das reuniões, não é? E que você consegue transmitir o sentido de Rotary de uma forma mais efetiva. E também usando a imagem pública. Eu acho que a imagem pública tem um papel muito importante, né, na divulgação, né, do Rotary como um todo, não só internamente, mas para a comunidade como um todo, que é uma forma de você atrair as pessoas e mostrar o que cada clube, o que o Rotary faz e do que ele é capaz dentro da comunidade, né? Eu não sei se eu contribuí de alguma forma, Marcos, mas essa é a linha de pensamento que a gente tem aqui. Gostaria de ouvir você um pouquinho sobre essas palavras aqui do que eu mencionei. Não, sim. Parabéns aí pelo clube. Está no caminho certo, né? Esses pilares que eu coloquei aqui, é, se nós analisarmos bem, né, essas áreas que nós trabalhamos, de uma certa forma, elas vão se encaixando, né? Porque, por exemplo, a questão da diversidade. Se nós olharmos a diversidade, está no pilar do pertencimento, né? Que trabalha a questão do gênero feminino e outro tipo de diversidade, que a pessoa pode chegar e aí ela vai pensar, não, aqui eu sou bem-vindo, aqui eu sou aceito, aqui eu me sinto pertencente, né? Então, você vê que a coisa, ela se alinha uma na outra, né? Esse exemplo que o companheiro colocou, né, de trabalhar a questão dos pais, né? Muito bacana, é um caminho. E aí, o que que acontece? Aonde que estaria o pilar aí? O pilar, no meu ver, ouvindo o companheiro dizer aí, é o pilar do propósito, né? Porque os pais, quando são convidados e veem os filhos já caminhando, né? E eles começam a perceber, né, o que que é um clube, o que que é o Rotary, o que que essas pessoas fazem, né? E aí ele enxerga que existe um propósito, né? Então, a atividade em si, que o companheiro colocou, de trabalhar os filhos dentro das nossas organizações e trazerem os pais, isso está dentro de um dos pilares, o pilar do propósito. Então, se a gente observar, por exemplo, imagem pública, né, que é a nossa linguagem, a gente trabalha a imagem pública. Mas a imagem pública, para a pessoa que não é rotariana, significa o quê? Né? Então, a gente tem que pensar com a cabeça de quem não é rotariano. Aí, quem não é rotariano, ao ele ver a nossa imagem pública, ele vai pensar, não, essas pessoas, elas se reúnem, mas têm um propósito, entendeu? Eles estão fazendo alguma coisa, eles estão fazendo a coisa acontecer. Então, aí a gente percebe que dentro das nossas ações, os pilares, eles estão intimamente relacionados, porque já fazem parte nossa organização. O que a gente precisa fazer é encaixar e ver, né, esses pilares que, de uma certa forma, estão alinhados com as nossas áreas de enfoque. Então, muito boa a sua colocação, companheiro, e parabéns. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é um dos caminhos aí que a gente está ouvindo aqui nessa noite. Obrigado, companheiro. Governador Jesse. Gerci Joaquim Camelo, associado ao Rotary Clube de Goiânia Flamboyant,
governador 2012, 2013, campeão nacional à época, tá? Distrito 4.530. Olha, no meu clube atualmente sou presidente da comissão de projetos e do DQA, isto é, dos recursos humanos do clube. Eu quero dizer inicialmente ao meu querido companheiro Marcos que ele foi muito feliz, deve ser uma sequência de felicidades dele ao transmitir os seus conhecimentos aos companheiros pelo Brasil afora. Porque ele reportou ao cerne da questão. Evidentemente, nós não vamos viver do passado. Nós temos o passado como referência naquilo que interessa. Mas como o Rota é uma organização única, é uma empresa só, que tem suas normas, que nós não podemos mudá-las, a não ser pelos processos natural que nós conhecemos. Então, nos cabe aqui embaixo, no clube e no distrito, nos adaptar à realidade, sem querer mudar, sem querer implementar o que nós pensamos apenas na estrutura do Rotary. Vamos mudar na forma de fazer Rotary, porque nós fazemos parte da sociedade e ela está permanentemente mudando. Ou nós mudemos, ou nós ficamos, com certeza, para trás. Para mim, meu líder Marcos, o problema começa, não diria o problema, a solução começa no processo de seleção. Nós não podemos abrir mão de uma seleção caprichosa, bem feita, criteriosa, dentro daquilo que o Rotary nos exige, apenas porque queremos aumentar o quadro social do distrito. Porque a experiência tem mostrado que isso não funciona. Se foram bem selecionados, com certeza nós vamos ter condição de ter qualidade de rotarianos, porque essa qualidade é feita pelo clube, pelo Rotary, por nós, no dia a dia. Então, às vezes fala assim, o protocolo, nós sempre ouvimos a minha querida Cacá falando sobre protocolo. O Rotary tem um protocolo. Né? Nós podemos adaptar a realidade, mas sem abrir mão daqueles princípios, porque senão agrada uns e desagrada os outros. Eu quero aumentar o quadro associativo, então joga a tarrafa. Quem eu conseguir pegar, eu trago. Só que amanhã, aqueles pegos pela tarrafa vão embora e quem não foi pego não vem. Então nós temos que nos prestigiar, trazer para o nosso clube pessoas que realmente são dignas de ser rotarianos. Não importa se o quadro aumenta ou não. Isso aí vai depender do trabalho. Nós temos aqui, aí, nesse quadro aqui agora, um moço por nome de Boa Sorte. Ele é um homem, não é só boa sorte, não, é um homem que... Pergunta para ele como é que ele é o maior campeão de admissão no seu clube. Ele me disse um dia que ele fala do Rotary em todo lugar que ele vai. Ele foi no dentista. Palavra dele. Chegou lá, enquanto o dentista cuidava da boca dele, quando os dentes e tal, mas o dentista interrompia um minutinho para buscar um aparelho qualquer, ele aproveitava e falava para o dentista, eu sou do Rotary e quero te convidar para fazer parte dessa organização. Fala do Rotary 24 horas por dia. Isso é viver Rotary. Ou nós vivamos Rotary, companheiros, ou então nós ficamos querendo descobrir o sexo dos anjos, que não precisa. É fácil, é convidar as pessoas, nós temos milhões de pessoas para ser convidadas. Agora é preciso afastar algumas vaidades para que haja continuidade, porque senão cada governador quer fazer as coisas ao seu jeito, e quando o outro vem não dá para continuar porque pensa diferente, e aí há uma interrupção nessa que é uma empresa única. Somos todos da mesma empresa. Então, meu querido Marcos Salomé, eu vou ligar para o presidente lá do seu clube, ou a presidente, não sei, para ver o que eu posso fazer
quanto vai custar o seu passe, para ver se a gente consegue trazer você para Goiânia, para o Rotary Clube de Goiânia, Flamboyant, porque nós estamos precisando aqui de gente como você para nos trazer essa belíssima mensagem voltada lá para a base, aonde realmente nós precisamos trabalhar. Desculpa a demora, mas eu tinha que dizer isso porque eu estou feliz e saio daqui muito mais entusiasmado com o Rotary quando cheguei. Meu abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Obrigado, Jaci. governador. Só apenas um comentário na fala do governador, muito importante, né? Essa questão de trabalhar realmente o candidato, diríamos assim, né? Trabalhar a qualidade. Eu me lembro quando eu estava nesse processo de candidatura, né? E a minha madrinha hoje é a presidente, a Cláudia Reis, mas eu passei por uma sabatina, né? E nessa sabatina, que foi uma instrução rotária feita pelo nosso companheiro Eduardo Vasco, do nosso distrito, né? Ele tivemos mais ou menos uns 6 encontros e ele me passou toda a história do Rotary, desde a criação, como é que surgiu, ele foi passando fase por fase, e aí quando terminamos a instrução, ele falou assim, ó, agora eu vou deixar você pensar, tá Daqui bom? para frente. E para você depois me dar a resposta, se é isso que você quer, se isso faz sentido para você, né? Então, eles não tiveram pressa. E também fizemos as instruções, e depois de tudo que eu entendi. Então, quando eu entrei, eu já sabia onde eu estava entrando, né? Então, eu não entrei inadvertidamente, né? Eu não caí de paraquedas. Então, eu acho que pode ser, governador, um caminho, esse, trabalhar a qualidade e os clubes, nesse sentido, ter alguém, não que não tenha, né? Mas fazer um trabalho mais minucioso e deixar a pessoa à vontade. Ó, é isso que você quer? Porque se é isso que você quer, nós precisamos de você, Exatamente. entendeu? Não simplesmente trazer e tipo assim, agora que você está aqui, tudo bem, O problema né? é seu. Muito boa a sua colocação, governador. Pode ser um caminho. Eu penso assim, obrigado, companheiro. Valeu, obrigado. Companheiro Eduardo Camei, seja bem-vindo. Boa noite, governadores, boa noite a todos os companheiros. Primeiro, parabenizar essa reunião interclubes. Nossa, é sempre muito rica, traz muita informação e muita sabedoria para a gente poder aplicar nos outros. Eduardo Cameiro, sou de Guarulhos, distrito 4563, e parabenizar também o Marcos. Marcos eu acho que você foi muito feliz na sua abordagem e eu acho que você não inventou a roda, você mudou o ângulo da nossa visão em relação ao DQA. Extremamente importante. A questão do propósito, e é uma coisa que eu questiono, às vezes eu questiono se o Rotary não tem muitos propósitos. Eu não sei se isso acaba dificultando um pouco a gestão do clube. Às vezes, seu clube, até a Cacá fez um levantamento, né? Porque hoje o Rotary pode ser focado em um único propósito, né? Vamos dizer, meio ambiente, então a gente pode se direcionar, talvez fique mais fácil. Mas eu vejo que as tuas propostas, Marcos, elas são propostas de Conselho de Legislação. Elas são muito importantes para que a gente possa ter um outro enfoque. DQA, que é um assunto que nós discutimos, não é de hoje, né? Todos nós discutimos, governadores acompanham isso, em certeza, há décadas. Tanto é que o Rotary mudou o enfoque dele em relação ao Rotaract, tentando trazer o Rotaract, que é uma outra grande luta para trazer o Rotaractiano para as fileiras do Rotary. Nós temos
Nós temos uma lacuna que nós não conseguimos trazer o rotaractiano para o Rotary na mesma proporção que formamos rotaractianos. Se vocês forem ver em cada distrito de vocês, vocês têm inúmeros rotaractianos que vocês não conseguem trazer, porque a gente tem uma lacuna aí que a gente não está conseguindo fazer essa ligação. O Rotary, através do Elevate, está tentando trazer, agora definiu uma faixa etária, porque estava tendo um problema que o Rotariano estava indo para o Rotaract porque estava sem faixa etária. Então teve que determinar novamente uma faixa etária, porque tinha Rotariano indo para lá por causa do valor. Nós temos um problema de valores também espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, provavelmente, porque o problema de DQA não é aqui do Brasil só. Nós temos um problema de desenvolvimento do quadro associativo no mundo. Tanto é que já estamos há mais de não sei quantas décadas que nós não saímos do 1.200.000 rotarianos. Então temos um problema? Temos um problema. Temos um problema muito claro que nós não, e que o RI está tentando resolver e não consegue resolver. Então, achei muito importante, Marcos, quando você aborda a questão do propósito, e eu acho que isso é essencial. A gente tem que saber qual que é o nosso propósito. Tem gente que acha que é para passar tempo. Tem gente que acha que entra para o Rotary para ficar jogando baralho. Tem gente que acha que é só para ir lá encontrar uma turma e depois vai embora. Então, o propósito tem que ser muito claro para os clubes. E uma coisa que eu sempre carrego, propósito nos une. A amizade fortalece. Nós todos somos unidos pelo nosso propósito. Eu hoje, como é que eu trabalho, Marcos? Eu não, eu estou na minha quarta presidência de Rotary. Eu vejo que muitas vezes as boas intenções e boas orientações muitas vezes não são seguidas. A gente faz uma gestão toda direitinho, chega o próximo presidente, ele faz aquela besteira toda e não segue mais nada, né? Aí o clube tinha 40, passa para 20, o pessoal começa a sair num piscar de olhos, acaba saindo do clube. Ou seja, a consolidação não houve ainda a consolidação do associado. Mas eu procuro identificar os potenciais de cada um. Eu sempre trabalhei com gente. Eu estou desde meus 14 anos no Interact, então a gente trabalha para desenvolver o potencial e identificar os potenciais para a gente identificar onde eles podem melhor servir dentro da comunidade e desenvolver o potencial de cada um. Aonde que eu me miro? Projetos de companheirismo. Eu acho que tem que fazer projeto. Fazer projeto, para as pessoas se envolverem. Eu acho que esse é o propósito da pessoa quando vem para o Rotary. Não vem só por causa do convite. Ah, eu convido fulano de tal, ele veio e tal. Não. Você tem que meter projeto. Esse é o meu pensamento. Tem que meter projeto, encaixar o cara. É isso. O Rotary, para mim, sempre foi isso. Então, vamos trabalhar o projeto, trazer pessoas e encaixá-las a trabalhar. Senão, se ela vier só por causa de companheirismo, chega uma hora aí que ela não se encaixa, porque a gente quer trabalhar, o cara só vem na hora do churrasco, na hora da cerveja. Não, acho que não, para mim não é por aí, tá? E parabéns pela sua palestra. Eu acho que é muito importante esse tipo de intercâmbio e parabenizo outra vez a comissão organizadora. Agradeço a Edjane está sempre me avisando quando tem essa reunião interclubes, que ela é muito rica. E a participação dos governadores, eu acho que enriquece, os companheiros antigos, sempre enriquece muito esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, companheiro. Vamos para a última participação aí com a companheira Eliane Boa Sorte. Boa noite, companheiro. Comigo, né? Porque aí eu não precisava fazer nenhuma pergunta, né? Parece que a gente já estava com. Mas vamos aqui. Eu
Eu ouvi uma fala, companheiro Marcos, de uma companheira aqui de Salvador, que ela falou assim: eu já entendi que o Rotary se resume somente ao meu clube. E aí, quando a pessoa, quando eu ouço uma fala dessa, isso me preocupa, porque assim, se você não viaja, não participa dos eventos, você não se motiva. E aí você não vem todo esse processo que a gente falou aí, de fazer amizade, de conhecer projetos, de se fortalecer, de se motivar. Então, assim, hoje, né? Hoje, eu concordo com a fala de Camille, né? Hoje, a gente, desde que eu entrei na família Rotária, em 99, que eu vim do Rotaract, a gente não sai de 1.200.000, tá? Eu tenho meu diagnóstico no meu distrito. Então, assim, no meu distrito, pelo que eu vivo de Rotary, chama-se muita celebridade. Muita gente se achando melhor do que outro, porque está na governadoria, porque está na presidência de qualquer comissão, sabe? E isso acaba afastando. Muita gente brigando para ser presidente de algumas comissões. Vou dar um exemplo: a comissão de intercâmbio de jovens, porque essa dá um status, tá? Mas eu não vejo ninguém brigando para ser presidente da comissão do Rotaract, ou do Interact, ou de um RILA. Então, assim, essa fala dessa companheira e de outros assim, isso eu vejo assim, o meu distrito, às vezes, não cresce, pode crescer em quantidade, que é um outro processo, mas às vezes não cresce em qualidade, porque existe muita falsas celebridades aqui dentro. E aí não vem, como algum companheiro já falou assim, aquela humildade, né? Aqui a gente não está para ser o governador ou para ser o presidente, a gente está aqui para servir. O cargo é apenas uma consequência, né? Então, assim, eu estou no Rotary há muito tempo, né? Eu nem lembro mais quando foi que eu entrei. Eu trabalho na juventude, com a juventude há muito tempo. Na gestão passada, o Rotaract me deu uma honraria de Armanda Arruda. Mas foi por causa disso? Não, foi porque é o meu servir. Aí você perguntou: se você chegasse no seu clube a primeira vez, você ficaria? Eu ficaria. Eu ficaria. Porque meu clube faz um trabalho social na creche Vovó Marta com as crianças, onde a gente leva algo que se elas não têm condições de pagar, que é conhecimento. E a gente não leva qualquer profissional lá, não. Eu levo a nutricionista que eu conheço, que elas não têm condições de pagar. Eu levo a psicóloga que elas não têm condições de ir lá pagar. Eu levo a enfermeira que mostra o caminho para chegar até o ouro, como foi a semana passada que a gente esteve lá. Uma enfermeira que desmarcou uma viagem que ela tinha, porque ela, de férias, viu? Ela estava de férias, ela tá de férias, porque ela entendeu que o propósito dela, enquanto enfermeira, é atender o pedido do meu clube. Então, assim, eu não sei qual é a avaliação que o companheiro faz aí, porque assim, valores, é muita vaidade. O que é a faixa? Porque eu vejo que o pessoal do Rotaract, eles são mais tranquilos, meninos, né? É outra vibe, como eles mesmos dizem. Mas hoje, o que é que você acha mais? Linda apresentação, concordo com tudo que aqueles ali, eu sou também da área de RH. A gente tem que ter todo esse planejamento, mas assim, qual de fato hoje o companheiro pode dizer assim, o que está impedindo do Rotary sair de 1.200.000? Acredito assim, é muito boa a sua colocação, Jane, e também o nosso companheiro Eduardo, né? Obrigado aí pelas contribuições, né? Numa questão mais macro, né? A gente sabe que os desafios, eles são globais, né? Então, de forma macro, realmente é uma questão bastante complexa, né? Mas a gente pode pensar assim, a partir do nosso clube, né? Vamos partir do que estamos fazendo ali, né? A companheira colocou aí algumas questões, né, que tem visto, essas questões muitas vezes ligadas a vaidades pessoais, né, que isso existe em todos os lugares, né? Mas numa organização, né, como a nossa, eu diria que o maior é aquele que serve, né? Então, e nesse caso aí, todos nós estamos juntos, né? E juntos nós somos mais fortes, né? Então, eu imagino assim, que eu acho que isso aí passa pelo que já foi falado anteriormente, né?
quem é que de fato nós estamos procurando, né? Fazer um trabalho desse de instrução rotária, né? De ouvir a pessoa, saber de quais são as suas reais motivações, as suas reais intenções, né? Se a pessoa está vindo realmente para servir, para colaborar para um mundo melhor, né? Que esses são os nossos ideais, ou a pessoa está vindo apenas para fazer uma autopromoção, né? Então ela vem, mas ela não se sente pertencente ali, né? Então eu vejo assim que isso pode talvez explicar, né, o porquê que às vezes acontecem essas questões de vaidade, de algumas pessoas não se envolverem, né? Porque é uma questão de unidade, né? Se nós pensarmos em unidade, está em meio à diversidade, né? Então, quando a gente vê assim, pensemos o conceito de unidade como uniformidade, né? Quando a gente vê um militar, né? E aquele militar, ele está usando um uniforme. Quando a gente vê um clube de futebol, ele entrando, todos estão usando aquele uniforme, cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas individualidades, né? Cada um de nós aqui somos pessoas com visões diferentes de mundo, com idiosincrasias, visão de mundo. Porém, quando a gente, vamos colocar entre aspas, a gente coloca o uniforme do Rotary, né? A nossa individualidade não é que nós vamos deixar de sermos nós, mas nós estamos enganjados numa causa, vamos assim dizer, né? Que essas questões elas têm que ficar secundárias. Então, Edjane, eu vejo assim, um único caminho é trabalhar as bases, né? É o que já foi falado aqui, né? Em alguns aspectos tem que vir de cima para baixo, né? Mas o que nós podemos também fazer de baixo para cima, porque o conceito de liderança hoje é um conceito 360, né? Então, no conceito de liderança 360 graus, a gente lidera para baixo, mas lidera para cima também. Então, os que estão aí a nível de governadoria, né? Vamos influenciar os que estão acima, né? E se realmente houver essa possibilidade de um diálogo, né? Porque, na verdade, tudo passa por liderança, né? Todos nós que aqui estamos somos líderes. Todos nós aqui, de uma certa forma, influenciamos, né? E o líder é aquele que influencia e gera impacto, né? Então, eu acredito que um trabalho também seria esse, trabalhar as bases, né, para que as pessoas realmente entendam qual é o nosso propósito, como já foi falado e mencionado aqui. Mas muito boa a sua contribuição e fico feliz, né, que se você voltasse ao seu clube hoje, seria, né? Então, isso é um bom sinal. Parabéns. Já temos a Ok, Ana Paula, né? obrigado, Diane. Ó, já estamos muito adiantados da hora aí. Vamos passar aí a última participação da companheira Ana Paula, né? Pedimos que ela seja breve e será a última participação. Ana Paula. Obrigada, governador. Na verdade, o meu presidente da comissão do DQA já falou, que é o Nelson Lima. Eu sou aqui do Rotary Clube de Sorocaba, Granja Olga. Eu só quero acrescentar, não sei se todos os clubes aqui, a gente nem falou sobre isso, Marcos, mas é juventude. Você viu que é uma coisa de consenso aqui no nosso clube, que a gente olha para a juventude. Eu, como conselheira, né, de Interact, eu volto para isso e eu vejo muito isso nos propósitos. Então, assim, as minhas primeiras reuniões, eu trazer isso realmente aqui para essa reunião, para essa pauta, para que os clubes olhem para esse propósito, que é as novas gerações, é o futuro do Rotary, porque os jovens são o nosso futuro, nós somos o exemplo, né? Então é o que nós fazemos que espelha eles, né? Não é quem nós somos, né? Então essa coisa da vaidade é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que ensiná-los a isso. E nas minhas reuniões que eu falo com os pais, nas primeiras reuniões, a gente fala justamente disso, né? Essa aqui é uma família, nós temos aqui um propósito, ninguém vai à toa para uma reunião de sábado à tarde, né? No caso dos jovens. Então, assim, é trazer essa reflexão, viu, governador? Desculpa até interromper no final, já foram falados sobre isso, mas é trazer o quanto a gente quer, dá trabalho trabalhar com a juventude.
trabalho olhar para o futuro, mas o Rotary a gente está servindo, né? A gente escolheu fazer isso, escolheu estar aqui, né? Tarde da noite, né? Já excedendo o horário. Então, assim, eu acho que é trazer isso, sabe, Marcos, a reflexão é o quanto a gente quer para o futuro, o quanto a gente quer para os nossos jovens, o quanto a gente quer para as novas gerações, né? A gente não vai ficar aqui para sempre, mas é olhar o Rotary, ele vai crescer, ele vai desenvolver, mas eu acho que sempre buscando essa qualidade, o propósito, que eu acho que é essencial. Então, trazer isso, tá? Desculpa até exceder o horário, mas eu falo pensando nos meus jovens, né? Eu sempre volto e falo para os pais, olha, a gente não está aqui à toa, né? A gente vem aqui com um propósito, eu quero que os filhos sejam isso, e eu também volto e olho para o meu Rotary, que é esse mesmo carinho aí que foi falado, porque a gente, né, a gente tem esse exemplo aí de olhar para o futuro, para as novas gerações. Então, é trazer isso para que os outros clubes pensem sobre isso. O que que a gente quer para o futuro nosso Rotary, né, da nossa instituição, que é olhar para a juventude e para o futuro. Obrigada, viu? Desculpa exceder o horário aí. Obrigado, companheira. Marcos, quer falar alguma coisa a respeito aí da... O governador, eu quero só, aproveitando então já essa fala final, né, agradecer ao governador Boa Sorte, agradecer ao governador, a nossa presidente, por essa oportunidade de estar aqui com vocês numa noite tão agradável, né, e podemos tratar de um assunto extremamente importante para nós. Eu deixei aí os meus contatos no chat, né, o meu telefone, o meu e-mail, depois os colegas podem pegar também com o governador Boa Sorte. E a grande questão que eu queria deixar aqui é, muito do que falamos aqui é a questão do quê. Então, nós já sabemos o quê. A questão é o como fazer, né? E aí eu vou disponibilizar um pouco mais à frente, né, uma ferramenta, né, de uma análise que estarei apresentando ao meu distrito, né, a comissão. é, Deu uma travada? Porque a questão hoje aqui é o quê? Agora vai entrar a segunda parte, que é o como fazer esses pilares funcionarem. Tá bom? Muito obrigado, governador e nosso presidente. Obrigado, companheiro. É, a gente percebe aí a importância desse assunto, desse tema, e também de como ele foi abordado, foi aí a quantidade de participação aí, de contribuições dos companheiros, demonstra aí que realmente valeu a pena, que foi, motivou, que provocou, né, reflexões dos companheiros. Nesse momento, nós convidamos a companheira Silvana, presidente do Rotary Clube de Sorocaba, Nossa Inovação, para fazer a entrega virtual do certificado. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Quero primeiramente parabenizar, né, o nosso palestrante, todos os nossos companheiros que falaram, né, que questionaram, que deram suas ideias, mensagens. Foi muito bom, foi uma noite muito gratificante. Eu vou falar bem assim, porque eu estou dentro de um carro, né, mas eu vou estar falando. Estou entregando o certificado de participação conferido a Marcos Salomé. Agradecemos pela inspiradora palestra com o tema Muito Além do DQA, porque pessoas escolhem permanecer, que proporcionou momentos de aprendizado, reflexão e troca de experiência. Sua contribuição compartilhou valores que fortalecem o espírito rotário. Nossa gratidão por esse momento tão especial destinado aos companheiros dos clubes participantes, através da reunião de interclubes do Distrito 4.391, 4.621, realizado pelos clubes do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, Rotary Clube Novo Horizonte, Rotary Clube de Sorocaba, Arte Nossa Inovação, de Juazeiro, São Francisco, Rotary Clube de Jequiá Norte, Rotary Clube Chique Chique, o Rotaract Sorocaba, Arte Nossa Inovação. 25 de agosto de 2026. Cria Impacto Duradouro. Parabéns pela excelente palestra. Obrigado, companheira. Gostaria de saber se
Algum companheiro que faz parte da tribuna de honra aí quer usar a palavra, fazer alguma consideração? Não havendo, eu gostaria de passar a palavra para a companheira Érica Roriz, do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, para fazer a estatística. Eu pedi que ela fizesse uma estatística da nossa reunião. Érica, com você aí. Boa noite, companheiros e companheiras. Parabéns, Marcos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nós tivemos no pico da nossa reunião 53 participantes. Nós tivemos os governadores Juarez Fernandes, 1995-96, Distrito 4.391. José Boa Sorte de Farias, 2001-2002, Distrito 4.391. Luiz Augusto Freitas Conceição, 2016-2017, Distrito 4.391. Luiz Celeste Facina, 2019-2020, Distrito 4.700. E Gerci Camelo, 2013, 4.530. Tivemos 23 clubes e 7 distritos presentes nesta reunião. Obrigado, Érica. Então, nesse momento, já indo para o final da nossa reunião, eu passo a palavra à companheira Valdênia, presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, Novo Horizonte, para fazer as considerações finais e encerramento da reunião. Agradecemos a todos a presença e a participação em nossa reunião. Depois dessa estatística, a gente fica mais empolgado ainda de saber que tantas pessoas importantes, tantos Rotaries fizeram-se presentes, né? E assim, a nosso especial agradecimento a Marcos Salomé, que, como foi dito, ele realmente trouxe de forma didática uma visão diferenciada para nós percebermos o que é o DQA. Então, é um desafio de nós rotarianos, de nós presidentes, e também que ele coloca que todos nós somos responsáveis, somos corresponsáveis. Não tem só o presidente, o tesoureiro, todos os que fazem parte do nosso clube são corresponsáveis pelo DQA. Nós colocamos uma pessoa como DQA, mas ela não é a única responsável, nós somos responsáveis. Então, a questão do DQA traduz a força coletiva do nosso clube. Eu gostei demais e é um assunto que não se esgota aqui nessa primeira palestra que nós estamos conhecendo, eu pessoalmente, Marcos, e gostaria que em outro momento ele desse continuidade, porque ele falou que era o quê e não sei como, então tá já para nos agendar uma próxima oportunidade para nós termos esse deleite de conseguir participar de uma outra reunião com tantos conhecimentos. Muito obrigada e forte abraço, Rotário. Convido a todos que, de forma simbólica, saúdem o Pavilhão Nacional. Muito obrigada.